A gente abre hoje o segundo dia da primeira semana de tecnologia da FICR. E como a gente fez ontem, né, a gente hoje tem a apresentação também de algumas equipes referentes aos projetos, né, aos produtos que foram desenvolvidos durante o semestre. Lembrando que esse credenciamento que vocês têm que fazer, ele é diário. Então, ontem foi para ontem, hoje é o de hoje, amanhã, novamente, chegando, fazendo credenciamento. Senão, o certificado de participação não sai com as horas completas, tá? Além disso, o que é que a gente precisa lembrar? No final do evento, eu disponibilizo para vocês um formulário de avaliação do evento. Quando vocês avaliam esse evento, no finalzinho tem um link com uma insígnia, um selinho, referente ao dia que você participou. E a coleção desses selos vai possibilitar amanhã participar de alguns brindes. Então, para participar do sorteio dos brindes, precisa ter esses selos colecionados, tá? Então, hoje tem mais. Hoje tem o selo do segundo dia. Como vocês já sabem, mas não custa lembrar, a ideia desse projeto todo, né, começa com vocês, estudantes, participando durante o semestre na construção dos produtos de tecnologia que vocês entendem que vão resolver algum problema social, né? Então, na prática, o foco principal do produto é resolver um problema social. E hoje a gente começa, né, com essa segunda etapa. 5 equipes apresentam hoje, e amanhã a gente finaliza o evento contando com uma palestra sobre cultura maker e tecnologia. Inclusive, todos devem participar, pois também faz parte da composição da nota de vocês. Para dar boa noite a vocês, convido o professor Leandro para poder fazer o boa noite a vocês. Esse Hernandes, né? Bom, boa noite a todos. Todas, né? Tem umas moças também, tem mais uma. Gente, só quero parabenizar por ontem os grupos que apresentaram. Realmente a gente saiu bem, assim, confiantes de que a proposta acadêmica, né, ela está no caminho certo e está em boas mãos. Então, parabéns a todos que apresentaram ontem. Tenho certeza que hoje também nós vamos ver novidades muito interessantes, né? Com certeza. E assim, gente, continue fazendo, continue desenvolvendo. Hernandes falou ontem, só vou reforçar. A nossa vontade aqui é que também a gente abra espaço para startups, né? Abra espaço para que as empresas venham aqui para dentro dessa instituição e oportunizem espaço de trabalho, oportunizem vocês daqui a pouco colocar esses produtos de vocês no mercado, tá? Então a gente está firme nessa proposta, né, dessa cultura maker, do fazer, né, dessa proposta acadêmica, mas também buscando parcerias na comunidade, na sociedade, para que vocês tenham oportunidades, espaços, tanto para trabalho, quanto para colocar os produtos de vocês, e também abrir espaço na faculdade para que as startups se desenvolvam, tá, gente? Então, vamos firmes, tá? Parabéns por ontem e na expectativa por hoje, tá? E parabéns a todos vocês que estão organizando, viu, Hernandes? Obrigado, uma salva de palmas, professor. Para compor a nossa mesa de hoje, professor Aldo Moura, por favor, professor, salva de palmas para o professor. Professor André Melo. Professor Carlos José. Professor Fred Lucena. Professor Emir Santiago. E online, como sempre, o professor Jademir Barbosa, né? Online, ele avalia as equipes, tá? Gente, lembrando que o site de perguntas continua no ar, né? gg.gg/perguntasficker. Quem não lembrar ou não souber do endereço,
atrás de cada cadeira tem uma etiqueta, é só olhar na etiqueta o endereço, tá? Então tem aí o endereço do credenciamento, o endereço das perguntas e, mais em breve, o endereço da avaliação do evento. Lembrando que todos os estudantes que estão aqui, inclusive quem não apresenta trabalho hoje, precisa avaliar as equipes. Essa avaliação também conta pontos, tá? Então, cada equipe avaliando cada outra equipe, ok? Para iniciar nossas atividades de hoje, a primeira equipe do dia ou da noite, a T-Rex, composta por Leandro, Paulo, Emanuel e Francisco. Estão ligados os dois já? André, não, mas a gente fica mais fácil. Aperta no meio. Pronto. Boa noite. Somos da Prime Solution. Tivemos desenvolvendo um produto nesse primeiro semestre aí e vamos estar demonstrando ele para vocês agora. Meu nome é Leandro Spigolon e vou estar apresentando os outros membros da equipe também. Bom, tá lá, como eu disse, Leandro, idade de 38 anos, meu hobby é automobilismo, meu futuro, abrir meu negócio. Temos aí o Emanuel Augusto, 17 anos, o hobby dele é fotografia, o futuro, que novas tecnologias sejam implantadas com agilidade. Francisco, 20 anos, hobby, academia, futuro, um mundo onde a tecnologia ajude cada vez mais a sociedade. E por fim, aí o Emanuel acabou de completar 19 anos, hobby, conteúdo e seu futuro está indefinido. Bom, vou explicar um pouco sobre o produto que nós vamos apresentar. Ele trata da reciclagem, sustentabilidade, é um portal onde nele tem todo um conteúdo educativo, ele foi desenvolvido em HTML5, Materialize, tem JavaScript, PHP,
O site está todo responsivo. Foi além da expectativa do cronograma que a gente tinha, entendeu? A gente conseguiu entregar um produto nesse semestre além da expectativa. Bom, o assunto sustentabilidade, reciclagem, é um assunto que um pouco desinteressante. Então, para a gente introduzir isso, que um objetivo é para crianças, para tentar colocar na cultura daquela pessoa, daquele ser humano, a reciclagem, a gente precisou de uma ajudinha de alguns personagens. E com um estudo, identificamos que os dinossauros atraem muitas crianças. Por isso, na camisa aqui o logo, e o nome do personagem é Te Recicla. Aí a ajudinha veio de longe, né? Após 66 milhões de anos, temos a ajuda desse cara aqui para tentar introduzir essa ideia de reciclagem aí, certo? Agora, como eu disse há pouco, o dinossauro é um personagem que atrai as crianças. O Emanuel vai contar um pouco dessa história aí, vai trazer alguns dados para vocês. Boa noite, meu nome é Manuel Augusto. Vou falar um pouco sobre por que os dinossauros e por que as crianças amam tanto eles. Agora eu vou falar um pouco sobre eles. Bom, os dinossauros viveram na era Mesozoica há 252 milhões de anos atrás e foram extintos 66 milhões de anos atrás por um impacto de um meteoro, como todos sabem. Agora, por que os dinossauros? Bom, uma pesquisa da Universidade de Indiana e Wisconsin revelou que as crianças que sentem afeição pelos dinossauros tendem a resolver problemas, são pessoas que, no futuro, serão pessoas que vão resolver problemas da vida mais facilmente, sem ter dificuldade. Bom, esses interesses são chamados de interesses intensos. Eles mostram que, nessa fase de 2 a 10 anos, essas crianças sofrem uma afeição muito grande por esses dinossauros, e isso nos mostra que usar o dinossauro como um vetor para a transmissão de informações sobre a reciclagem é uma coisa muito boa, porque nós podemos introduzir a tática da gamificação. Usar o dinossauro como um personagem para ensinar as crianças e adultos sobre a reciclagem no dia a dia. Bom, utilizar eles na verdade, foi uma coisa que veio do nada, mas depois de muita pesquisa nós percebemos que tinha uma ligação entre usar o dinossauro para ensinar sobre a reciclagem. Bom, e por que a gamificação? Com a gamificação nós podemos utilizar mecanismos de jogos através de motivação e desafios para ensinar as pessoas e especificamente o público infantil sobre como reciclar e mudar a rotina do dia a dia das pessoas. E é isso, eu vou passar agora a palavra para Francisco. Queria falar um pouco sobre a reciclagem. Boa noite. Vocês aqui praticam o hábito de separar o lixo, papel, plástico, metal, procuram jogar a lixeira certa? Quem aqui faz isso? Pode levantar a mão, por favor? Tem uma quantidade legal. Mas assim, o descarte irregular de lixo, acontece que é fator de saúde e saneamento básico. O que acontece? Acabam enchendo canaletas, e assim, o descarte de lixo irregular acabam acontecendo o quê? Proliferação de animais peçonhentos, mosquitos, escorpiões, ratos. E quem já presenciou isso aqui no nosso grande Recife? Toda vez que cai uma chuva, acontece isso. E aqui no estado são gastos 180 milhões com verbas para limpeza pública. Não sei se vocês já viram na Praia de Boa Viagem à noite,
A galera tira o lixo de trator, porque é muito lixo. A galera descarta de várias formas na areia da praia. E se alguém... Não sei se vocês já viram aquela campanha que coloca o lixo no saquinho da praia. Eu nunca vi a galera praticando isso. Eu já sempre vejo, após um feriadão, no domingo à tarde, a praia cheia de lixo. Cheia de lixo. E tem uma galera que é paga da prefeitura para fazer essa limpeza. É muita grana que gasta com limpeza pública. Alguém aqui pega metrô? Vocês pegam metrô? Vocês já viram a estação Jana Bezerra à noite? Tem muito lixo. Você vê muito lixo. Você vê rato passando no trilho. Você vê saco de pipoca por todo lugar. E é muito dinheiro que é gasto nisso, que poderia ser evitado de forma simples, reciclando e poupando dinheiro público. Agora, retomando para o assunto de tecnologia, já que é uma feira de tecnologia aqui, o Brasil é o país da América Latina que mais produz lixo eletrônico. São aproximadamente 1,5 milhão de toneladas ao ano. É o 7º país que mais produz lixo eletrônico no mundo. E, para vocês terem ideia, a Agência Brasileira de... Me falhou o nome aqui, mas eu vou trazer dados para vocês aqui. Que são gastos 5,5 bilhões por ano com recuperação ambiental. E por conta do descarte irregular de lixo, porque assim, acontece vazamento, aquelas barragens que estouram, desastre ambiental, e esse dinheiro tem que sair do governo, tem que sair de algum fundo. E eu vou passar aqui para... Vamos fazer o seguinte, agora foi apresentado o problema para vocês, problema de lixo, que é fácil da gente encontrar na cidade, né? Passando por um canal, aqui mesmo a gente tem canais perto, onde você passa e encontra esse problema. A gente vai mostrar o material educativo que a gente tem, então vamos demonstrar o site aí. Francisco, pode dar continuidade aí, mostrando a home aí para o pessoal. Essa é a nossa index de feito materialize e um pouquinho de JavaScript. Nela nós temos esse vídeo educativo aí, que é de 30 segundos, para também não ficar massificado aquele negócio chato. Já tem um desafio aí em cima do site, onde quem encontrar a patada do Dino aí já vai ganhar um prêmio. Descendo aí você vai encontrar alguns outros menus aí, falando de sustentabilidade, de ecologia, desastre ambiental, certo? E seguindo o nosso menu lá em cima, a gente tem 4 R's. O 4R é uma metodologia: reutilizar, reciclar, repensar e reduzir, onde daí a pessoa já vai ter uma introdução à reciclagem, de uma maneira mais legal também, que não é só reciclagem, é reutilização, redução de lixo, entendeu? E também mencionamos aí a ONU 2030, onde o item 6 dela também fala de sustentabilidade e voltado à questão da água, né? Bom, os menus são rápidos, materiais educativos. Na sequência a gente tem um quiz, que o Emanuel Augusto vai explicar um pouco aí essa questão da gamificação do site. E o site está online, tá, gente? O link está ali em cima. Bom, na gamificação, não é um jogo em si. É tornar os objetivos claros, trazer para mecanismos de jogos para resolver o problema do dia a dia. E aqui nós implantamos um quiz para poder conscientizar as pessoas com perguntas sobre, mais ou menos, algumas perguntas a maioria das pessoas não sabem, como sobre embalagens mistas. Eu creio que aqui ninguém sabe a existência de embalagens mistas. E isso está presente aí, e aí você pode aprender. Ao final do quiz, ele dá o resultado a você e lhe diz para quais conteúdos você deve acessar. Agora eu passo a palavra para o Leandro. Vamos fazer uma simulação aí para o pessoal ver funcionando o quiz. Responde aí ele, qualquer resposta, só para o pessoal ver o desempenho aí.
Não liguem se a resposta for certa ou errada, o importante mesmo é apresentar nossa ideia, tá? Ao clicar em enviar, vai estar carregando aqui. E a cada resposta acertada, ele vai lhe dar uma avaliação de quantas perguntas você acertou. E sobre essa avaliação, ele vai lhe falar o que você precisa caçar de conteúdo no nosso site. Mas ainda é claro que o site ainda está em desenvolvimento e... É isso mesmo. Continua no menu aí, fazendo favor. Sobe lá em cima. Pronto, né? Seguindo a sequência do menu aí, vamos para o mapa urbano. Clica aí no mapa urbano, Francisco. Ele vai nos apresentar aí duas opções, onde a gente pode encontrar áreas de preservação da cidade e pontos de coleta seletiva. Já ajudando também para quem quer começar a reciclar, né? O cara às vezes quer começar, mas não sabe aonde encontrar, aonde levar aquele lixo reciclado. Então aí já tem alguns pontos que a pessoa pode encontrar. Voltando lá para cima, fazendo favor. Bom, a cereja do bolo, a gente deixou por último. Na parte de login, é onde vai começar a gamificação intensa mesmo, a ideia do produto, que é fazer o quê? Um exemplo, a gente trabalhar colégios, onde a gente iniciou falando que queria o público-alvo, crianças. Então, a gente, por exemplo, pegar 3 colégios e fazer uma gincana entre eles do tipo, o colégio que coletar mais latinha de alumínio vai ser o campeão. Premiação, como arrecadar dinheiro? Todas as latinhas arrecadadas dos 3 colégios, vamos vender e reverter investimento em produto voltado à reciclagem do colégio vencedor. Então não precisamos buscar dinheiro de ninguém, foi uma disputa entre si e trouxemos uma premiação para o pessoal. E também essa ideia pode ser estendida a condomínios, que a ideia também é fazer uma certificação para ter aquele condomínio que recicla, né? Ter até uma plaquinha para colocar na frente dele, e sempre com essa ideia, as gincanas com reciclagem, o valor coletado revertido para o vencedor. Há de se pensar de uma taxa ficar para o site, para a questão de estruturas do site. Por exemplo, 20% do valor coletado sempre fica para o site. Então essa é a cereja do bolo, onde vai montar ali no login, vai ter o cadastro deles, vai ter um ranking, e a gente aplicar essa gamificação dessa forma. Bom, é isso aí. Certo? A ferramenta é essa, não temos mais nada aí para apresentar. Bem, enquanto vocês organizam aí as 500 perguntas para fazer a equipe, né? gg.gg/perguntasficker. Parabéns à equipe aí pela apresentação. A gente vê que é um produto voltado para as relações com reciclagem, reutilização, cuidando aí, ou ajudando a cuidar, né, do meio ambiente. E claro que a equipe ainda vai evoluir em outros produtos, né, lá na frente. Mas tá de parabéns à equipe. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Como é que vocês pretendem ganhar dinheiro com isso aí? A intenção principal desse site é jogar no nosso portfólio, para currículo. Se caso rolar de a gente negociar ele, porque a maneira que a gente criou a gamificação, a gincana, a gente já pode aplicar amanhã. Amanhã a gente já tem condição de estar em 3 colégios e colocando essa gincana ativa. Aí, como eu mencionei ali no final, os 20% a gente vai estar retraindo para o site, coletando para o site o valor dos valores arrecadados, e também você vendendo esse projeto para escolas, quer dizer, você vai ter uma rede pública ou privada, você já vai ter condição de estar aplicando um valor para o projeto aplicado para eles. E vocês já pensaram alguma possibilidade de usuários cadastrados construírem novas perguntas para aumentar a enquete, aumentar a gamificação? Já pensamos sim.
Tem várias outras coisas que a gente já pensou também, mas não deu tempo de entregar. Esse portal ainda talvez pode ser trabalhado até no segundo semestre, quem sabe. Tranquilo, gente. Obrigado. Parabéns para a equipe. Lembrando que ao final das apresentações de hoje, as 5 equipes deverão se encaminhar até aqui à frente para fazer a fotografia oficial das equipes, tá? Segunda equipe, agora chamada de Polo Norte, Edvaldo, Israel e Maxwell. Enquanto a equipe se organiza, lembrem-se que fazer perguntas sobre os trabalhos das equipes também contempla pontuação para vocês. E está disponível também no celular. Formulário eletrônico, é só entrar e fazer pergunta. Pode fazer pergunta também pelo celular do membro da sua equipe. Enquanto isso, os professores estão ali danados no celular avaliando a equipe, hein? Se preparem para a nota. Hoje a equipe está maior de professores avaliando aqui presente, hein? Gente, quem vai apresentar posterior à equipe, garantam que suas baterias estão carregadas, hein? Para não chegarmos ali na frente e, de repente, o notebook não está com a bateria carregada. Vocês alteraram na do drive, na capacidade, tá ligado? Hoje já estou comprando. Estou esperando esse aqui para baixar. Tem um. Vai abrir. Posso testar o vídeo? Não,
Você tem duas opções aqui, vou mostrar outra. Aqui tá só faltando. Bora ver se vai. Não mostra não, que senão não. Era Boa noite, finalmente. Demorou, mas saiu. É um prazer estar aqui com vocês. Perdão pelo contratempo, mas a gente vai resolver isso aí. Tudo bem? Meu nome é Maxwell, eu sou da equipe Polo Norte e nós vamos apresentar o Artesanato Space, nosso primeiro projeto, tá? Mas primeiro deixa eu apresentar a equipe para vocês, composta por Edivaldo Cavalcante, que está ali, está resolvendo a nossa branquinha, por Israel Jerônimo, e pelo mais bonito, né? Sou eu, Maxwell James. Ou não sou agente, mas o meu pai me deu esse nome por causa do agente mesmo. Deixa eu falar um pouco do artesanato aqui, principalmente aqui em Pernambuco. É fácil, porque nós temos uma cultura muito forte de artesanato aqui. A gente pode se lembrar de carrancas, de mamulengos, mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês conhecem os mestres que produzem esses artesanatos? Quem pode citar um aqui para mim? Você disse que gosta de artesanato, e aí? Vitalino, Alto do Moura, Caruaru. Algum outro em mente? Não veio outro em mente. O Vitalino é mais conhecido. Então, assim, muita gente conhece a cultura do artesanato aqui, de Pernambuco, mas pouco conhece quem são os artesãos. Assim, já que pouca gente conhece os mestres, imagina quem não é os mestres, quem trabalha ali na base. E, agregando a isso, a gente pode falar um pouco do problema da questão da reciclagem. Aqui no Brasil, nós somos o quarto maior produtor de lixo plástico. E o problema é o seguinte, desses lixos que são produzidos, apenas 1% ele é tratado. Aí você pode dizer, Maxi, mas o Brasil é grande, por isso que produz muito lixo. Isso aí é verdade.
Porém, a gente nesse ranking fica atrás dos Estados Unidos, que é o maior produtor, da China e da Índia. Só que os Estados Unidos, eles tratam da reciclagem 34%. Só faz 1%. Ih, rapaz. Funcionando? Funcionando? Opa, vamos nessa. Então, aqui no Brasil, a gente só trata de 1% desse montante. É muito pouco, cara. Porém, em contrapartida, aqui no Brasil, o movimento dos artesãos são de 10 milhões de brasileiros comercializando. Isso gera um movimento de 50 bilhões por ano, segundo o Programa do Artesanato Brasileiro. Então, assim, é importante somar essas duas questões, porque os artesãos ajudam muito na questão da reciclagem, principalmente o plástico. E até o pessoal do T-Rex até falou um pouco da reciclagem. E, assim, pergunta de amigo mesmo. Está todo mundo aqui em casa. Quem separa o lixo plástico do orgânico em casa? Sem vergonha de... Quem separa? Quem separa? É uma pouca quantidade de gente. Pouca gente separa isso. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, principalmente para a galera que não separa, para vocês terem um pouco de consciência de quanto isso pode pesar aqui para a gente. Esse rapaz que vai falar se chama Regis Tadeu, acho que vocês devem conhecer, ele é famoso, ele é um jornalista de opiniões ácidas, principalmente até no mundo musical. Ele tem um recado para vocês aí. Se eu apertar isso aqui, ele vai rodar o vídeo? Era só o que faltava. Além de nós estarmos cercados por esse lixo plástico que invade o nosso cotidiano, ficamos sabendo agora que estamos ingerindo essa porcaria. Pois é, estudos recentes demonstraram que existem micropartículas de plástico em 90% das marcas de sal que a gente consome. Pois é, acredite se quiser. E sabe de onde vem essa quantidade de microplásticos? Exatamente das ilhas de plástico que poluem todos os oceanos do planeta. Agora, se essa situação já é preocupante, quando a gente pensa na poluição do plástico nos oceanos, imagine o que acontece nos rios das grandes cidades. Estamos cercados de lixo e agora estamos ingerindo esse lixo. Complicado, né? Estamos ingerindo plástico sem saber. E aqui do lado está o link mostrando do que ele está se referindo. Então a gente tem o seguinte, a gente tem um problema grave com a questão da reciclagem e temos artesãos que são pouco conhecidos. Então a gente pensou no seguinte, por que não unir esse útil e agradável? O que é que a gente pode fazer por isso? Que tal fazer uma vitrine que mostre o trabalho desses artesãos, que dê uma valorizada nesse trabalho, que ajude também na conscientização da reciclagem. E foi que aí que a gente começou a ter a ideia de movimentar, vamos criar uma plataforma que seja uma vitrine para mostrar ele, para ele postar os produtos dele, para ele mostrar quem é ele, para a pessoa saber tanto do produto dele como quem é ele também que está produzindo. E aí foi que surgiu o Artesanato Space. Meu querido Ed, mete bronca aí. Boa noite aí, pessoal. Seguindo, o nosso site vai ter, sim, como intuição a divulgação dos produtos artesanais. Aí, no caso, os visitantes, eles não precisarão se cadastrar no site, eles vão poder comprar diretamente com os artesãos, que vão estar lá no nosso site disponibilizando os produtos.
com a minha técnica. Isso. Sim, e o diferencial do nosso site é justamente que assim, o nosso sistema é reunir todo o território brasileiro, assim, no só lugar, né? Aí temos as versões mobile que a gente fez ali do site para o celular, para o tablet e a versão do computador. E também temos o artesanato em Pernambuco, que esse artesanato de Pernambuco é um site meio parecido com o nosso, semelhante, mas só que o dele é informativo, enquanto o nosso vai, além de divulgar, vai vender também, através dos artesãos. Aí aqui foi uma perguntinha que eu coloquei, em referente a um computador velho, certo? Que deu um problema na placa-mãe. Aí o que você poderia fazer com esse computador? Aí muita gente faria o quê? Jogar no lixo. E isso não é uma boa opção, né? Porque se você não conseguir consertar, jogar no lixo não é uma opção, quer ser mais um produto lá no lixo. Aí você faz o quê? Tenta consertar. Aí se não conseguir consertar, produzir algum outro produto utilizando as suas peças, né? Artesanais. Ou usá-lo com o mesmo problema. E tem gente que usa mesmo com um problema, né? E também não é uma opção. Ou vender o computador alegando que ele está bom, né? Com defeito na placa-mãe. E também não é uma opção. E aqui temos o nosso... Esperamos que o Artesanato Space ajude a melhorar o meio ambiente e a vida dos amantes do artesanato. Você tem algumas perguntas? Pessoal, obrigado pela atenção, pessoal, e desculpe todo... Bem, parabéns à equipe, né? Imprevistos acontecem. Aí quem quiser fazer pergunta, tá aberto aqui o canal para fazer pergunta, né? Fica aí de mais uma aprendizagem, né, para todo mundo. Testar seus equipamentos e recursos antes, né? Uma coisa que eu venho falando diversas vezes desde semana passada e que a gente precisa estar atento àquilo que a gente vai apresentar, né? Então, ter esse cuidado a mais, tá? E parabéns para a equipe. Obrigado. Tem uma pergunta para vocês, tá aqui. Como é que vocês pensam monetizar o site de vocês? A gente já pensou em algumas maneiras de monetizar. Primeiramente, a gente pensou em questão de doações. Então, um apoia-se, por exemplo. Outra maneira, a gente pensou por exemplo, o usuário pode postar até 5 postagens e depois ele fazendo uma quantia, ele pode postar mais. Só que a nossa melhor ideia que a gente teve é impulsionar. Então, é como se fosse, deixa eu dar um exemplo, o Instagram. O Instagram tem a opção de impulsionar para a sua foto ser mais visualizada. Até o Mercado Livre também tem essa opção de impulsionar para o seu produto ser mais visto. Então, a gente está pensando com essa ideia de ter a parte free, normal do usuário postar, e ter uma parte de impulsar, a parte premium, para o produto que o artesão quiser mostrar, quiser dar um dinheiro para ele ser mais visualizado. A gente pensa em ganhar dinheiro com isso aí. Obrigado. Salva de palmas para a equipe. Terceira equipe, NIP. Mariana, Alexandro, Raul e Sérgio Murilo. Por favor. Deixa eu...
Gente, quero pedir desculpa porque algumas perguntas, né, estão chegando com delay aqui no meu celular. Para a equipe que acabou de sair, tinha uma outra pergunta, né? Quais ferramentas, softwares, foram utilizadas para a construção do site? Então, depois responde aí que é para a gente poder tirar a dúvida de quem estava com dúvida. E para a primeira equipe, chegou uma pergunta também depois, que era, já pensou em programar algum jogo com essa temática? Então, pensa aí depois, vocês vão responder essa pergunta. Olá, gente, boa noite. Nós somos do Grupo NIP. Meu nome é Alexandro, Mariana, Raul e Murilo. Hoje estamos aqui para apresentar um dos problemas do Brasil, que são muitos. E a gente focou na parte de desemprego, onde, só para ter uma noção assim de ideia, são aproximadamente 13 milhões de desempregados em todo o Brasil. E, assim, se a gente fosse mensurar, é como se fosse praticamente a população da Bahia. São muita gente. Então, eu vou passar aqui para Murilo, para estar passando um pouco da ideia também. Boa noite. O que incentivou mais a idealização do projeto do NIP foi a minha própria situação atual. Tem muitos jovens no Brasil, inclusive eu trabalho numa ONG como voluntário, e o grande problema são jovens que saem de cursos, até de faculdade, mas não conseguem arrumar emprego. E muitos até não conseguem nem se qualificar para arrumar emprego. E a principal ideia que eu tive foi até, estava pensando um monte de coisa enquanto eu pedalava e do nada veio aquele negócio na cabeça. E foi uma ideia que eu guardei na gaveta durante um bom tempo. Aí quando foi esse ano, com o início das aulas, rolou a oportunidade de fazer e eu fiz, não, eu tenho que fazer isso, tenho que pôr adiante. E olhando as matérias atuais, veio outra chance de aproximar pessoas que querem empregar com pessoas desempregadas. E por isso que o nome é Núcleo de Inclusão Profissional, porque é para incluir tanto pessoas desempregadas quanto empregadores que não conseguem mão qualificada. Tá certo? Vou passar aqui para a Mariana para explicar melhor como funciona o sistema. Boa noite. No caso, a oportunidade de mercado que a gente viu é que tem muita gente que está trabalhando, foi demitido, ou então acabou de sair da faculdade, ou até do ensino médio, ou de um curso técnico, e não conseguiu um estágio, ou durante o curso, ou então não conseguiu um emprego depois que saiu da faculdade ou da escola, enfim. E aí tem muita dificuldade em entrar no mercado de trabalho, porque algumas empresas exigem experiência, um certo conhecimento de determinadas áreas, que as pessoas não têm. E aí a gente resolveu criar um site em que pudesse ajudar essas pessoas,
de forma em que... deixa eu adiantar aqui. Por exemplo, a gente tem a persona aqui, que é o Henrique Souza. Ele tem 25 anos. A formação dele é ensino superior incompleto, porque ele trabalhava numa loja de atendimento para vender roupas masculinas, mas aí, com a crise, ele foi demitido. E quando ele foi demitido, ele ficou sem dinheiro para continuar mantendo os custos da faculdade e dos estudos e tudo mais. Então, ele teve que largar a faculdade no meio. Mas ele ainda tem vontade de aprender, tem vontade de estudar. E aí, com a partir do NIP, ele tem a chance de fazer cursos, ter dicas e até arranjar um emprego. No NIP, a gente vai oferecer, de certa forma, cursos, dicas e vagas de emprego para pessoas que estão buscando. No caso, não será a gente que vai oferecer esse conteúdo, de fato. O conteúdo vai ser feito com parcerias, com ONGs, instituições que oferecem cursos gratuitos, que muitas pessoas não sabem, e de qualidade, no caso, esses cursos, e também que oferece vagas de emprego e tudo mais. Mas, no caso, a gente vai fazer parcerias com essas empresas e vai mostrar o conteúdo que elas têm a oferecer. Como, por exemplo, a Fundação Bradesco, que seria uma possível parceira, a Fundação Bradesco, a Fundação Getúlio Vargas, o Grupo IPED e outras empresas também, que não deu para colocar todas, que oferecem cursos gratuitos com certificado e também ajudam a pessoa a montar o currículo, a melhorar o currículo. Tem empresas também que oferecem vagas de emprego, tudo isso para melhorar e ajudar as pessoas a crescer profissionalmente. E aí a gente vai mostrar o site agora. O site a gente tentou deixar mais navegável possível, onde fosse fácil acesso, onde mesmo uma pessoa iniciante que não soubesse o que se trata o NIP, mas a partir do momento que ele entrasse no site, ele conseguisse entender o que ele está navegando. Isso aqui é a nossa home, onde vai ter um carrossel com algumas notícias mais relevantes, sobre nós também no início, e já aqui também a parte de cursos, onde ele clicando já vai ter a possibilidade de conhecer os cursos. Descendo mais vai ter notícias e... O quê? Pronto, vagas, onde empresas parceiras vão divulgar vagas, informar onde a gente vai apresentar para as pessoas. E aqui vai estar um exemplo. Por exemplo, no menu vagas, vai ter fácil acesso para ele, onde aqui mesmo, já no menu, ele já vai estar vendo as possibilidades de estágio, de CLT, que é um emprego mais formal, um freelancer, até mesmo alguns concursos públicos que estejam disponíveis. Nas dicas, essa parte é bem mais pessoal, onde as pessoas vão ter como tratar da aparência própria, um marketing pessoal, ou até mesmo cursos de finanças pessoal, para fazer um controle financeiro, empreendedorismo, para quem quer abrir uma empresa. Vai ter várias dicas. Pronto. Vai ter uma parte de cadastro, onde... Oi? Só mostrando aqui a parte de cursos, onde aqui também ele vai ver, vai ter fácil acesso.
O site, primeiramente, o cadastro vai ser bem simples, onde vai ser poucas informações. Mas no futuro, quando a gente vê que o site está sendo bem acessado, nós vamos aumentar alguns dados de cadastro, até para a gente poder usar futuramente esses dados. Porque quanto mais informações a gente tem das pessoas, mais, vamos dizer assim, ele é relevante para a gente. Como esse site é teste, aí o cadastro no início vai ser um cadastro simples, E respondendo também a parte financeira, no primeiro momento não vai ter custo. Os custos administrativos para manter o site vai ser grátis. Mas a partir do momento que a gente vê que o site está sendo bem acessado, está existindo vários acessos, a gente pretende, já colocou também na parte da documentação, no não escopo, uma parte premium, onde a gente pode fazer, não cobrar das pessoas, mas fazer com nossos parceiros, cobrar uma porcentagem para o cliente, ou uma taxa, e a gente está vendo essas possibilidades ainda. Pronto. Bem, já temos ali 2 perguntas bombando aí para vocês. Primeira pergunta: quanto que a empresa gastaria se ela quisesse adquirir esse produto de vocês? Pode repetir? Eu não escutei. Quanto uma empresa pagaria se ela quisesse adquirir o produto de vocês? Como é um projeto acadêmico, a gente não mensurou essa parte de quanto poderia render para nós. Até, para ser sincero, a gente não pensou nem em vender essa ideia. Então, a primeiro momento, não temos como mensurar valor. Outra pergunta, já tem mais umas 4 aqui na fila. Quais desafios encontrados na construção do projeto? Muitos. Mas, assim, foi muito gratificante. Eu, particularmente, falando por mim e pelo grupo, eu me superei. Tinha parte que eu estava em casa, já estava me sentindo um programador. A mulher me chamava, amor, estou programando agora, posso parar não. Mas a gente fez coisas, falando assim, da parte do site, alguns efeitos que parecem besteira, mas quando funciona é um orgulho tão grande que parece que... E falando também um pouquinho da metodologia, que a gente está aqui na FIC, quem teve oportunidade, a gente queria agradecer ao professor Hernandes, ao professor André, ao nosso mentor Aldo, aos nossos professores, porque foi uma vivência única, onde experiências como o Crazy 8 foi marcante, foi algo que eu não esperava viver, para ser sincero. Eu esperava, quando eu vim para a faculdade, eu esperava sentar na cadeira e o professor falando e eu chegando em casa tentando aprender, tentando entender. Mas a metodologia usada, até para aprender o caso de uso com o nosso professor Aldo e outras, o backlog, foi um banco de dados, foi uma experiência, eu particularmente gostei muito. Tem mais 3 perguntas, né? Uma pergunta aqui é para desafiar vocês mesmo. Pensa aí, já aquece o neurônio. O Informe Vagas, PE, e o Google Jobs são sites com a mesma proposta. Qual que é o diferencial de vocês? Bem, o diferencial do NIP é mais voltado para o... No caso, a gente estava mais pensando em trabalhar com marketing para tornar mais acessível possível. Diferente dos outros sites que fornecem serviços, ou eles fornecem um serviço ou outro. E muitas pessoas têm até dificuldades de mexer. O primeiro passo que nós pensamos foi em acessibilidade, como tornar mais fácil o acesso para as pessoas. Tanto na questão do layout, para ficar mais simples para as pessoas identificarem as suas necessidades, quanto em questão também de ser um site livre e mais divulgado possível. E complementando a resposta, em uma das sprints foi lançada uma ideia por Aline, se eu não me engano o nome dela, que eu particularmente gostei muito, que foi trabalhar mais a parte local, mais a parte município.
onde, por exemplo, cidades como Recife, Camaragibe, onde futuramente poderíamos fazer uma parceria com possíveis empresas ou até comerciantes, onde a gente pudesse divulgar as vagas lá e, ao mesmo tempo, preparar pessoas do local para trabalhar na cidade, evitando até também esses translados de uma cidade para outra, que, querendo ou não, se torna cansativo, e fortalecendo também até a economia local. Para nós finalizarmos, né, mais duas perguntas. Uma, em quanto tempo... Pois não? Posso responder a primeira pergunta dele? Vai lá. Que tem a ver com o diferencial do produto. Então, uma forma de se monetizar um produto desses é você oferecer ele como uma plataforma que possa gerir algumas coisas das empresas, né, que trabalham com seleção e cadastro de pessoas, e a partir dali, essa empresa ela vai utilizar gratuitamente a ferramenta e o ganho em cima deles é em cima da quantidade de usuários que forem utilizar a plataforma. Então, uma fração ali referente aos usuários que se cadastrarem. É uma maneira interessante de se monetizar esse tipo de produto e fazer ele rodar. Obrigado, professor. Então, aí, uma penúltima pergunta é: em quanto tempo vocês acreditam, já que o site ainda não está no ar, que será o tempo entre o cadastro da pessoa que busca a vaga e a resposta desta vaga? Depende também do interesse do contratante, porque a gente não vai oferecer a vaga de emprego. A gente vai aproximar quem está oferecendo com quem precisa, entendeu? Aí vai depender, isso daí varia bastante. Eu não posso dizer uma meta de 15 dias, a um mês, a um ano. Isso daí depende da contratante, da empresa parceira. Obrigado. A última pergunta, né? Vocês têm alguma pretensão de ampliar o serviço, inserindo processos seletivos como entrevista, algumas avaliações de perfil comportamental, ou parceria com psicólogos que ajudem nesse processo? O que é que vocês pensam? Assim, inicialmente, assim, o site não é para a gente criar conteúdo, a gente está disponibilizando conteúdos de outras empresas, como por exemplo aqui, ó. Deixa eu mostrar. Cadê? E aí, por exemplo, cursos. A gente só divulga o curso da Fundação Bradesco, a pessoa vai lá, clica e vai para o site da Fundação Bradesco. Então, o nosso objetivo é mais fazer a divulgação. Inicialmente fazer a divulgação, mas é que nem Alex estava falando, que futuramente a gente pode fazer uma parte prêmio de divulgar, de gerar conteúdo, de oferecer cursos, dá um certo trabalho. Então, a gente vai ter que meio que expandir a empresa, porque vai ter que ter professores para oferecer cursos, vai ter que ter um psicólogo por trás. A gente pensou inicialmente também fazer consultorias, mas consultoria também teria que ter um feedback com a pessoa. Então, a gente já pensou em dicas, mudar para dicas. Porque dicas, a pessoa vai lá, procura alguma coisa na área de empreendedorismo e pesquisa consultoria, porque a consultoria teria que ter um retorno, porque ele iria perguntar e a gente iria responder. Então, inicialmente é só isso, mas a gente pode sim ser algo que possa se expandir, se o site crescer no futuro. Duas coisas só, tá, que eu senti falta, eu acho que vale a pena a gente pensar. Volta lá no site. Tá faltando uma marca aqui, bem famosa. Não tá faltando uma marca aqui bem famosa? Ficker? Sim, tá faltando. Eu não vi a marca da Ficker aí, né? Então, tá faltando essa marca, né? E engraçado é porque todas as imagens que a gente fez no teste era FIC. Era todas as imagens. Tanto é que se a gente abrir aqui outra versão, a gente pode até abrir aqui. Não, precisa não, tá tranquilo. Todas... Vai perder ponto não, fique tranquilo. Volta lá no site. Já foi, né? Já foi. Agora, volta lá no início, na parte de vagas. Uma outra sugestão.
Eu trocaria o nome de vagas por oportunidades, tá? Oportunidades. Acho que oportunidades cabe mais, cabe melhor a proposta de vocês, ok? Gente, salva de palmas para a equipe, parabéns. Obrigado. Lembrem-se que todos devem avaliar as equipes, hein? Espero que vocês estejam avaliando as equipes. Vale ponto. A nossa quarta equipe de hoje, né? A Creative Ideas, Tiago, Rafael e John. Boa noite. Nós somos a Creating Ideas, soluções inovadoras em tecnologia. Até rimou, né? Nosso time é composto por mim, que me chamo Tiago, Rafael e John. E a gente veio resolver ajudar a combater um problema social e de sustentabilidade ambiental, que são os animais abandonados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 30 milhões de animais abandonados existem no Brasil. Desses 30 milhões, 20 são gatos, 20 são cachorros e 10 gatos. Essa pesquisa ela foi feita em 2016 e não é tão conclusiva porque é difícil acompanhar quantos animais abandonados existem, né? Outra pesquisa foi a da Veja São Paulo, que ela entrevistou 10 organizações que resgatam animais abandonados na capital e chegaram à informação de que são resgatados 16 animais por dia e 6 mil por ano. Isso é uma pequena amostra também, está muito longe de mostrar o problema real. E grande causa desses animais abandonados, que eles já tiveram um dono em um lar, é a adoção irresponsável, né? Essa pesquisa ela foi feita na Espanha e 14% das causas de abandono dos animais são ninhadas inesperadas, porque a pessoa não castra o animal, né? Adota, não castra, aí tem os filhotinhos e acaba jogando na rua ou na porta de alguma ONG. Chegam até a internar animais em hospitais e deixar lá e não pegar mais. A segundo lugar é mudança de casa, que também recai sobre a adoção responsável, porque se a pessoa adotou um animal, ela tem que saber que quando ela for se mudar, a casa tem que receber o animal e acolher o animal. Fatores econômicos, que às vezes fogem da responsabilidade da pessoa, né? Acontece. Perda de interesse no animal, que a pessoa acha bonitinho o filhote, aí leva para casa, quando cresce aí tem doença, suja a casa, mas é normal, tem que pensar nisso antes de adotar. E comportamento problemático do animal, porque o animal também tem sua personalidade, né? Então, às vezes faz xixi no lugar errado e fazem isso, né? E são gerenciados pelas ONGs e tal.
E a ideia da gente é criar uma plataforma que ela seja universal, que a própria pessoa possa cadastrar, não dependa de ninguém, e em qualquer lugar do mundo, não tem essa barreira da regionalidade. Que às vezes você tem um animal em um lugar e não pode adotar porque está longe da pessoa. E também a OLX, a pessoa para chegar a anunciar na OLX é porque não tem a mínima noção de onde colocar, né? E aí a Vila dos Pets tem essa intenção. Então, voltando à nossa meta, né, que a gente quer ser uma referência em portal de adoção, o segundo pilar seria ajuda a combater o abandono de animais e uma vida mais digna para os mesmos, o que seria poder proporcionar um lar para esses animais aí abandonados. E o terceiro pilar é informar sobre a adoção responsável, gente, que não é só realmente você chegar e adotar um animal, né? Vou pegar na rua, vou adotar. Não, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter veterinário, você tem que ter alimentação, você tem que ter ração, enfim, é uma responsabilidade, é um caso sério, é um assunto bem sério, que a gente está querendo atacar aí de frente. Agora a gente vai mostrar um pouquinho da plataforma para vocês. Pronto, esse é o portal inicial. Aqui a página principal é uma bem intuitiva. Aqui a gente tem falando sobre o cães, gatos e alguns animais abandonados. Uma ação responsável e falando um pouco sobre da gente. Aqui é bem objetivo, bem intuitivo. E aqui é bem simples. Ó. Se você quiser adotar, você procura aqui, cão ou gato, vamos dizer que é um cão. Ele vai lhe dar os animais disponíveis, já cadastrados no nosso portal. Escolhendo esse animal, você clica em Me Conheça Melhor. Aqui vai ter informações sobre o animal, raça, tipo de linhagem, como é que ele funciona, e aqui falando um pouquinho da história dele. Se você estiver de acordo com isso, não, é esse animal, eu escolho esse, vou querer realmente esse, você quer adotar. Esse formulário de adoção, você preenchendo todo ele, alguns requisitos, informações sobre família, sobre aonde os animais vão ficar, se você realmente tem condições de criar o animal, você preenche todo esse formulário e envia. Enviando essa informação, ela vai diretamente para quem disponibilizou esse animal. Então, até um prazo de até 48 horas, realmente quem disponibilizou vai dar um retorno para você que fez esse cadastro, e aí vocês marcam de se encontrar e pode seguir todos os trâmites. A gente tem aqui um passo a passo de como funciona a nossa plataforma. Inicialmente, você escolhe um animal, você vai entrar no site e quer adotar. Depois você vai no critérios de adoção, que você vai ler atentamente e você vai ver se encaixa no perfil. Depois lá você vai para aquele formulário lá que eu falei, que é o de adoção. O formulário é enviado para o responsável que disponibilizou o animal. Na sequência, vocês vão agendar a entrega e a entrega propriamente dita. Aqui a gente fala um pouquinho também sobre os cuidados na adoção, que é a questão de veterinário, a questão de alimentação e acomodação dos animais, a adaptação dos animais na casa de vocês que estão adotando, que não é só levar para casa, a gente tem que ter uma série de cuidados. E se tem crianças também, porque aí tem que ter um certo cuidado maior ainda, né, para não misturar brinquedos do animal com criança e evitar até doenças. Aqui, a nossa plataforma exige inicialmente um cadastro. Você, para entrar aqui, você participar, para logar, você vai precisar preencher seu nome, uma senha, um e-mail e cadastro rápido aqui. E se você já tiver cadastro, é só você login e senha. Então, se logou na nossa plataforma, ela é bem intuitiva, você já deu para perceber, não é vendendo peixe, mas é bem fácil aqui de manusear. Então, é tudo muito bem fácil. A gente bolou isso aí numa ideia de ser bem simples mesmo, para não criar muita barreira, muita dificuldade, e que seja mais fácil esse processo. Continuando, essa como é a primeira versão, ela é bem básica.
A ideia não é do outro mundo, é simples, mas são ideias simples que trazem soluções, né, que mudam o mundo, de acordo com como elas são empregadas. E aí a gente pensou em possibilidades para a segunda versão do site. A primeira seria serviços, que a pessoa acabou de adotar um pet, então ela ainda não tem muita noção do que precisa, onde tem um veterinário, um pet shop. Então a gente teria parcerias com clínicas veterinárias e ofereceria serviços, que também é uma forma até de monetizar o site, né? Que a gente ficaria com uma pequena porcentagem. Já respondendo aí as futuras perguntas, né? A outra recurso seria o geolocalização, que hoje quando você vai lá em gato, cão, automaticamente ele pega os mais recentes do local que a pessoa está, só que não tem nada muito aprimorado, não tem uma busca com mais filtros, né, que é essencial. Então, essa geolocalização também ajudaria a localizar os serviços mais relevantes, mais próximos. O outro seria engajamento, porque a pessoa acabou de adotar um animal e gosta de postar fotos. E também nas pesquisas da gente, a gente identificou que tem muita gente, tem muito grupo para pessoas para cruzar os animais. E aí, no Dia dos Namorados, né, já entraria no site, teria uma parte para essas pessoas que buscam raças para cruzar, não sei. E troca de experiências, de produtos, que também já levaria para os serviços. É tudo conectado, né? Mas são coisas que serão implementadas nas próximas iterações. E perfis de ONGs, que, como a gente hoje tem fanpage no Facebook, as ONGs teriam uma experiência diferenciada. Como elas têm muitos animais para adotar, têm eventos, fazem resgate, seria mais uma opção para elas. E é isso, gente. Obrigado. Bem, parabéns, né? Se eu tivesse acessado esse site há alguns dias atrás, já teria me ajudado bastante, né? Eu acho que é bem interessante porque aqui na faculdade, quem tem me acompanhado, sabe que há uma semana eu estava com um gatinho aqui na faculdade, que aconteceu muito do que foi colocado aí, né? A família se mudou e decidiu que o gato não ia junto. E deixou o gato lá no condomínio e disse, né, fica aí. Né? E o coitado do gato estava lá todo depressivo, né, sem querer comer direito, tudinho. Claro que em poucos dias alguém adotou, né? A professora Magali, que todo mundo conhece, né? Mas poderia não ter adotado. Né? Então, assim, de fato é uma necessidade hoje que a gente vê. Tem aqui já algumas perguntas para a equipe. Nenhuma sobre monetização, tá? A primeira é, o foco de vocês será sempre cachorro e gato? Ou também poderão incluir outros animais que sejam domesticados? Sim, poderia ter outros animais também. Vocês têm como objetivo também resgatar animais que já estão nas ruas ou em canis e, de repente, se algum deles estiver doente, o que é que vocês pensam em fazer? Então, não, porque a função da gente é só oferecer a ferramenta. Tanto é que quem cadastra os animais são os próprios usuários e quem adota também, a entrega é feita pelos responsáveis. Agora a gente teria diretrizes, né? A pessoa que adotou, a pessoa que disponibilizou tem que ir na casa, ver se tem tela, que são as praticadas já nos sites de hoje em dia. Mais ou menos vocês já responderam a próxima pergunta, que diz assim, né? Alguns perfis são fakes. Né? Como diferenciar um perfil fake ou não na plataforma em relação a pessoa dizer que vai adotar e na prática querer fazer coxinha de gato. E também tem sistema de denúncia, né? Qualquer coisa a pessoa pode, igual tem em toda a rede social, todo site, denuncie, reportar abuso. Na realidade tem uma pergunta aqui, né? Falando sobre o que vocês pretendem fazer com animais adultos, idosos e doentes, né? Mas, na prática, pelo que eu entendi, o objetivo deles é integrar quem quer adotar com quem doa. Né? Então, na prática, não é o site que vai cuidar do serviço, né? O serviço é de terceiros. Cada um que toma conta do seu processo. A gente oferece a tecnologia, né? Falando em tecnologia, que a gente não mencionou, o site foi feito com framework Materialize, né? Para fins acadêmicos, a gente seguiu a orientação do mentor, e é isso. Parabéns para a equipe.
a quinta e última equipe de hoje, Mark 0, o Alisson, Williams, Bruno e Danilo. Palmas para a equipe. Som. Gente, boa noite. Nós somos da equipe Mark 0. Meu nome é Danilo. Meu nome é Bruno. Alisson. O Alisson. E a gente tem ainda o Williams, mas ele está em uma viagem de trabalho, por isso ele não pôde comparecer à apresentação. Nós somos alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, estamos no terceiro período. Vou passar. E aí a gente trouxe um tópico que foi Brasil, um país envelhecido. A Organização Mundial de Saúde, ela estipula que um país, para ser considerado envelhecido, ele precisa ter 14% da sua população acima de 65 anos. E aí ele traz alguns exemplos, como a França, que ela demorou 115 anos para passar por esse processo. A Suécia demorou 85. Né? E o Brasil vai ser um pouco mais de 2 décadas, que em 2032 vai ter mais ou menos uma população de 226 milhões de brasileiros, onde 32,5 milhões serão acima de 65 anos. Passa aí, por favor. Aí a gente trouxe só alguns dados, né, dizendo como a população ela vem envelhecendo ao longo dos anos, né, tanto para homens quanto para mulheres. E passa, por favor. Aí eu venho trazer só uma historinha para a gente poder tentar entender. Mais ou menos seria assim: na década de 60, volta aí um pouquinho, só para a gente entender, devagarzinho. E na década de 60, eram ali um pai e uma mãe. Aí eles tiveram, passa aí, por favor, 4 filhos, e esses filhos se casaram, certo? Aí, passando a geração, cada filho desse tiveram mais 2 filhos, eles se casaram também. Alguns se casaram, outros não. E aí a gente fica naquela questão, né? Em 2020, poucas pessoas, a gente tem até visto que até muitas pessoas têm até utilizado até a forma de ter cachorros, pets, né, gatos, como uma criação de um parente da família. Né? Aí o que eu queria trazer para vocês, na verdade, é isso aqui. É filho, pais e avós, ali em cima. Antigamente, eram 4 filhos que cuidavam de 2 pais, quando envelheciam, e uma avó. Aí, no ano 2000, foram 2 filhos que cuidavam de 2 pais e cuidavam de 2 avós. E, em 2020, a tendência é que um filho vai ter que cuidar de 2 pais e de 2 avós. Ou seja, vai ficar uma carência muito, muito grande para essa população, né? E aí, só para mostrar números, como é que vai ficar a população lá em 2025, mais de 33 milhões, né, aproximadamente 33 milhões de brasileiros acima de 65 anos. E esse daí é um gráfico que a gente achou falando sobre a questão de população ativa e a população que está dependente, né? E a gente vê que a tendência é que, a partir de 2018, essa população ativa ela vai diminuir, né, com o passar do tempo. Aí a gente traz um outro problema, que é o Brasil, um país parado. A questão do desemprego, que foi já falado aqui também. A gente trouxe esses dados, está aí só até 2018, a gente já pôde ver na equipe passada, já chega em torno de quase 13 milhões de desempregados, né? E aí a gente viu, fizemos uma pesquisa, e dentro disso a gente achou, né, essa questão de cuidador de idoso, que ela, por algumas pesquisas, ela tem sido uma profissão que tem crescido ao longo do tempo, né, com essa demanda
de idosos no país. E aí a gente, já respondendo uma futura pergunta a gente achou também, até vai passar no próximo domingo, né, volta aí, Alisson, por favor. Essa empresa, né, ela já fatura, a concorrente da gente já, né, ela fatura já 14 milhões, né, só com essa questão de franquia de cuidadores de idosos, né. E aí a gente também trouxe mais uma outra história, que é a de Sheldon Patrick. Ele tem 28 anos, né, e por não achar emprego também, ele tinha esse prazer de cuidar de idosos e ele achou dentro disso uma maneira de poder ganhar dinheiro, né, e de trabalhar. E é por isso que ele até tem uma frase dele ali em negrito, ele sempre gostei de trabalhar com idosos e vi nisso uma profissão que estava em alta. E aí, a partir daí, surgiu, né, o estralo para a gente poder pensar numa questão de poder resolver nosso problema. Aí eu vou passar agora para Bruno, que ele vai explicar um pouquinho da nossa aplicação. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno. Faço parte da equipe Mark Zero. Antes de falar sobre o Happy Up, eu queria botar um videozinho aqui. Eu acho que muita gente já conhece, mas é um vídeo bem interessante. Vocês olhando nesse vídeo, o que é que vocês veem de diferente? Ei, Rafael, vale não, você já sabe. Esse vídeo ele demonstra a carência de muitos produtos que são desenvolvidos, que é focar, esquecer de olhar para o usuário. Você pode ver que o design do escorrego é muito bonito, mas não tem uma criança descendo nele, ó. O produto Help Up é para fazer esse match entre o usuário e o pessoal que, tipo, o cara é enfermeiro, mas não tem experiência e, consecutivamente, ele fica desempregado e nem vai para o mercado de trabalho. E a Help Up vai fazer essa ligação entre o usuário e o enfermeiro ou o cuidador, que aí ele possa... A gente vai ter um ranqueamento, que aí ele vai elevando o seu nível e vai ganhando experiência consecutivamente. A gente fez uma analogia, é muito parecido com o Uber, que aí a gente só vai oferecer vai ser o meio do produto, do produto final, que o usuário e o enfermeiro vão oficializar o matchzinho, né? A ligação. Passa aí, por favor. Aqui a gente, o nosso modelo conceitual, um crédito aí para o meu professor aí, Fred Lucena aí. A documentação, o mapa mental. Outra coisa que a gente focou muito, como é uma questão de você pensar assim, pô, eu vou abrir minha porta para um desconhecido, e aí o cara vai entrar lá para cuidar de um idoso ou de uma criança, porque também essa aplicação pode ser voltada para crianças com necessidade especial. E o que a gente focou muito foi na regra de negócio da parte da segurança. Tipo, a priori a gente botou enfermeiro, porque o enfermeiro tem um CRM, que é uma numeração única, que aí você pode identificar. Na aplicação a gente vai exigir antecedentes criminais, que é de praxe, e a gente também teve um insight de colocar, tipo, um código para quando o enfermeiro chegar na casa do usuário, ele vai passar esse código e o usuário que vai validar esse código para dizer que aquele serviço foi aberto. A gente deu muito foco nessa questão de segurança e regra de negócio. Na parte de... Passa aí, por favor, só para eu ver o nosso. Não, aqui, passa aqui. Na apresentação. Não, deixa aí. As ferramentas que usamos foram de front-end, foi o Quasar, que é um framework que a base dele é no Vue, é JavaScript. E a parte de back-end a gente fez com Node e alguns frameworks como Express, Body Parsing, o Kinex, que é para banco de dados. E o banco que a gente usou foi o
O Mongo não, o Fred ia bater na gente se a gente usasse o Mongo. O Postgres, foi mal. Vou mostrar um pouquinho da aplicação aqui. Isso é a home. Vai ter um carrossel que, quando você clicar, já vai para fazer o cadastro. Desce aí, por favor, só um pouquinho. Aqui são os cuidadores relativamente mais bem ranqueados. Vai ter o nome. Não, deixa aí. Sobe aí. Sobe aí, sobe. Deixa aí no... Aí você vai ter o agendamento, o nome deles, se ele é cuidador, se é enfermeiro, se ele tem disponibilidade, ele vai dizer os horários porque tem gente que só quer trabalhar tantas horas no dia, tem gente que já trabalha em outro lugar. Desce. Pode descer, isso aí é login. Desce. Pronto, deixa aí. E aí são os depoimentos de usuários ou do próprio enfermeiro ou cuidador. Vai lá em sobre nós. Sobre nós. Aí informando um pouquinho sobre a Help Up. Bota aí, trabalhe conosco. Que vai ter que passar documentação. A gente ainda vai ter que... Como a gente é análise de desenvolvimento, aí deu tipo, o back-end da gente está pronto, está lá no Heroku. Quem quiser, só falar que eu mando o link. A gente fez, o back-end está todo pronto. E a gente vai concluir nas novas versões o front-end. A parte de login. Bota home aí de novo. Bota lá no slide, por favor. Apresentar lá. Pronto, essa é uma frase tido como o pai da computação, que é Alan Turing. Não sei se dá para ler daí. Tá pequena a letra, né? Passa aí. Pronto, a Help Up é basicamente isso. Espero que todos tenham gostado. E dúvidas, perguntas, desistência, como diria Fred. Valeu, galera. Bem, parabéns à equipe. Nós já temos perguntas aqui. Na realidade, tem uma frase aqui que parece que a pessoa leu o meu cérebro, né? Eu estava pensando exatamente o que a pessoa escreveu aqui, né? Vocês trouxeram como um problema a questão da diminuição, né, do nascimento, né, menos pessoas nascendo, menos gente jovem no mercado, mas tem outro fator também. Há 40, 50 anos se morria mais cedo. Também, as pessoas iam para a guerra, as pessoas sobreviviam menos na guerra, voltavam com muitos problemas de saúde e, claro, terminavam vivendo menos. Tem uma reportagem de 1800 e pouco, 1900 e pouco, né, que um carro desgovernado desce uma ladeira e mata uma senhora bem idosa de 40 anos. Né? Então idosa. Isso era bem idosa. E isso era uma previsão da época. Né? Então você ter 40 anos naquela época era uma pessoa idosa. Né? Hoje não. Hoje você tem aí pessoas com 100 e poucos anos. Então, na prática, não é só a questão de menos jovens nascendo, mas também as pessoas morrendo menos. Né? Se a gente observar a população mundial, ela só tem aumentado, ela não está diminuindo. A gente já passa dos 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, se fosse uma verdade que nasce menos gente, a população mundial estaria diminuindo. Então, a população do mundial ela não está diminuindo, ela está aumentando. Né? Então, essa é uma situação que também vale a pena a gente refletir. Agora, óbvio, as pessoas vivem mais. Se elas vivem mais, elas precisam de mais cuidado. Então, tem menos gente preparada para cuidar dessas pessoas idosas. Aí, uma pergunta, né, que está aqui é: a realidade dos cuidadores no Brasil é uma realidade bem complexa, porque termina sendo muito caro o serviço de cuidador. E a questão é, vocês preveem um preço diferenciado, um preço mais facilitado, né, uma maneira da pessoa contratar o serviço? Com certeza. A gente toma sempre como base alguma aplicação que a gente espelha. E mais uma vez eu vou citar o Uber, que antes do Uber
Ou você andava de táxi, ou quando estava doente, ou quando ia fazer uma feira muito grande, né? Assim, o acesso era bem restrito. E com o Uber, tudo modificou. Você vê que o cara vai daqui para ali, você pega um Uber, que a taxa mínima é R$7. No táxi, não. Você senta, já paga R$7. Né? Aí, com certeza, a Help Up tem essa visão de inserir todo tipo de público. Agora, o foco é o público carente. Né? Se a classe média e a classe alta usar, ótimo. Mas o foco é para pessoas necessitadas mesmo. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Manda aí no formulário. Primeiro, a equipe está de parabéns, né? Essa foi a última equipe de hoje. Vale a pena lembrar que vocês têm que avaliar a equipe, né? Então, entra lá no formulário, avalia a equipe e parabéns para a equipe. Obrigado, professor. Para a gente finalizar, então, primeiro, lembro do diário de aprendizagem de quem ainda não fez. Termina sexta-feira. Então, quem não fez e não fizer até sexta-feira, tchau e bênção, menos nota no boleto, né, no boletim. Lembrando que se não houver a greve prevista ou se a greve não nos interromper na sexta-feira, nosso grupo focal continua mantido para dia 14, sexta-feira, 19 horas, ao menos 2 membros por equipe. Então, 2 membros por equipe precisam estar presentes. Reforçando o aviso de ontem, a matrícula online para quem Olha é primeiro a foto, período. Davidson, a foto. A renovação da matrícula online, tá? Outro ponto é o seguinte, a minha biblioteca, não sei aqui quem já acessou ou já conhece, mas quando você entra lá na sua secretaria virtual, no teu lado esquerdo tem um item chamado Minha Biblioteca. Tem um acervo ali de 8.000 títulos de diversas áreas que você lê, baixa, marca, faz marcações de leitura, que faz parte da biblioteca virtual da gente, para que vocês não precisem, nas férias, ficar preocupados, porque a biblioteca está em balanço. Né? Então, pode fazer o acesso à leitura online. Quero convidar, primeiro quero desmontar a banca, né? Obrigado, professores, pela banca. Obrigado a todo mundo que está aqui hoje. E convidar as equipes que apresentaram para fazer a foto oficial aqui na frente. E lembrem-se, hein, de entrar na página para avaliar o evento de hoje. gg.gg avalia Ficker. Aí lá vocês vão receber a insígniazinha que vale premiação amanhã. Obrigado.